gostaria de começar com uma oração. Querido Pai, gratidão, meu Deus, por esse dia. Gratidão, Pai, pela vida eterna, pelo sopro de vida. Gratidão, Pai, por tudo que o Pai tem nos dado. Gratidão pelo Teu amor. Gratidão por suprir todas as nossas necessidades, por glória em Cristo Jesus. Gratidão, meu Deus, por nos ensinar coisas que carnalmente nós não poderíamos saber, mas o Teu Espírito tem nos instruído, nos ajudado até aqui. Gratidão, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, irmão e irmã em Cristo. Bom dia, ouvintes e todos a quem essa mensagem chegar. Hoje eu gostaria de falar sobre alguns temas que estão interligados, mas eu vou falar deles assim particularmente, cada um desenvolver um bocadinho, e também irei pôr mais tarde vídeos, porque tem algo que eu quero mostrar. Eu fiz alguns desenhos para melhor entendermos o que eu vou falar. Primeiro vou explicar algumas coisas em áudio, mas depois vou pôr os vídeos visuais, que é para entendermos melhor. Eu fiz aqui alguns apontamentos, que é para eu me lembrar melhor daquilo que eu quero abordar. Normalmente, quando Deus começa a falar na minha mente, eu vou escrevendo algumas coisas principais para não esquecer. Como é que o nosso corpo luta contra o espírito dentro de nós e nos prejudica no discernimento espiritual? Nós temos um corpo, um espírito. Sem o espírito dentro do corpo, nós não somos almas viventes. Então, é o espírito, o sopro de Deus, que faz com que o nosso corpo se mova. Então, sem o espírito, o corpo físico não se move, não vive. Mas sem o corpo, o espírito vive, porque o nosso espírito que Deus nos deu é eterno. Então, nós só precisamos do corpo físico, carnal, neste plano chamado Terra. E por isso é que quando as pessoas já não estão em vida, o corpo é enterrado, ele voltou ao pó. Mas o espírito da pessoa que Deus deu, a essência, ele ou ela está vivo, mas num outro plano. Nós não somos o nosso corpo. Você não é essa reflexão física que você vê no espelho. Se você pudesse ver o teu espírito, você poderia se identificar com o teu corpo espiritual. Você não é o teu corpo físico. O teu corpo físico é um meio de transporte aqui neste plano para o teu espírito. Porque nós estamos num plano, o plano Terra é um plano material, físico. E se nós viéssemos aqui neste plano material só com o espírito, então não seríamos visíveis para as outras pessoas. Mas se o nosso espírito fosse visível nesse plano, você se olharia totalmente diferente. Você não é o teu corpo físico, a reflexão que você vê no espelho. O espírito que está dentro de ti, as virtudes do espírito que Deus colocou. Esta é você, o original, não a cobertura. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor
você tem várias roupas num guarda-fato. Uma roupa que parece um médico, outra roupa que parece uma hospedeira, outra pessoa, outra roupa que parece uma dançarina, um dançarino. E cada dia você põe uma roupa e vai a um lugar e as pessoas não sabem quem você é, que você não é aquilo, mas pela roupa elas vão te identificar como aquilo. Se você usar a roupa de enfermeiro, elas vão dizer: oh, o fulano, a fulana é um enfermeiro. Se você puser a roupa de um padeiro, eles vão dizer: oh, o fulano é padeiro. Mas você não é padeiro, você só pôs aquela roupa. Então, este é o exemplo que eu quero dar do corpo físico. As pessoas neste plano, elas vão te julgar pela tua aparência, mas tu não és a tua aparência. Tu és o que está por dentro, que é o teu espírito. É o sopro de Deus que dá vida ao teu corpo físico. E se fores ler na palavra de Deus, você vai entender quem você é. Agora você pode me perguntar, mas então, se eu sou o meu espírito, por que eu ajo contrário ao meu espírito? E é aí que eu depois vou, através de exemplos com desenhos, você vai entender melhor. Neste corpo, neste plano material, nós precisamos do corpo. E o corpo é carnal. A Bíblia fala em Gálatas, se você for ler Gálatas 5, vai falar detalhadamente sobre as obras da carne. As obras do Espírito são totalmente contrárias, totalmente diferentes. Então, quem você alimenta mais é que vai prevalecer. Se alimentarmos mais as obras da carne, são as obras da carne que vão ser manifestas. Se nós alimentarmos o Espírito com a palavra de Deus, com oração, com meditação, meditar, não estou a falar yoga, é você sentar e refletir. Então, se fizermos isso para o Espírito que está dentro de nós, que é o sopro de Deus, então veremos também que as nossas ações serão totalmente diferentes. Agora, como é que o corpo e o espírito lutam entre si? Sim, há uma luta espiritual, há uma luta dentro de cada ser, das coisas carnais e das coisas espirituais. E por isso é que, quando Jesus estava a falar para lavar o interior do copo, ele estava a querer dizer que por dentro é onde começa a transformação. Se você quiser ser transformado no corpo físico, você primeiro tem que ser transformado no corpo espiritual. Porque a partir do momento que o corpo espiritual, o Espírito de Deus, que Deus nos deu desde o princípio, está dentro de você e eu fizemos os possíveis que estejamos limpas espiritualmente, aquilo que está por dentro vai se refletir por fora. Quando é o contrário, você querer limpar o corpo físico, enfeitar o corpo físico, mas o corpo espiritual está poluído, então é a mesma coisa quando a pessoa pega numa sujeira, em vez de tirar sujeira, a pessoa esconde debaixo do tapete. Quem vem, vê a parte de cima, diz que é uma maravilha, mas a partir do momento que aquilo é destapado, a sujeira por baixo. Por isso é que Jesus disse: primeiro limpa o interior do corpo, primeiro limpa-se espiritualmente, e aquilo vai ser refletido por fora. Nosso espírito, a função do nosso espírito. Eu quero separar o que é o Espírito Santo e o que é o Espírito dado por Deus desde o princípio. Quando eu estou a falar Espírito aqui agora, eu estou a falar de Gênesis.
Quer dizer, quando Deus criou o homem do pó da terra, o corpo físico por si só não conseguiria se manifestar nesse plano sem a ajuda do corpo espiritual, que é o sopro de Deus, que Deus soprou nas narinas do homem. Então, o Espírito que eu estou a falar é este. O Espírito Santo é diferente. É quando nós já aceitamos Jesus, já temos noção de que temos que nos arrepender dos nossos pecados, quando somos batizados, então o Espírito Santo aí nos é concedido. Mas o que eu estou a falar é do Espírito de Deus, o sopro de vida. Ok, então o Espírito nos dá discernimento físico e espiritual, conexão com o mundo espiritual. O nosso corpo, são as coisas tão carnais, as coisas materiais e carnais que nós fizemos aqui nesse plano. Agora, o Espírito Santo, que eu expliquei anteriormente, é quando nós já reconhecemos Jesus, já aceitamos nos arrepender dos pecados. Então, o Espírito Santo nos conecta com Deus e nos fala sobre as coisas de Deus e mistérios espirituais. Que ainda, quando nós estamos no corpo carnal, quando você ainda não se arrepende, você não sabe. A partir do momento que limpamos o Espírito por dentro de nós, o sopro de vida que Deus nos deu, nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, então o Espírito Santo vem habitar em nós. E Ele nos fala sobre mistérios espirituais que nós, quando estávamos daquela forma que eu falei anteriormente, ainda não conhecíamos. Então, agora que nós já soubemos, que nós temos um corpo físico, que nós temos um espírito, e esse espírito é que move o corpo, faça com que nós estejamos ativos nesse plano, que o corpo físico se mova, e podemos ter discernimento físico e espiritual, conexão com o mundo espiritual, porque nós temos o Espírito dentro de nós. E o Espírito Santo, mais uma vez, é aquele que nos conecta com Deus e nos fala sobre o mundo espiritual. Todos nós que estamos neste plano físico temos um corpo e um espírito. Mas receber o Espírito Santo é para aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus e decidiram seguir o caminho com Cristo. Agora vamos passar para a outra parte. Eu anotei aqui a importância de se curar de traumas, principalmente antes de se casar, escolher amizades e como os traumas influenciam nas nossas escolhas. Talvez você está ouvindo esse áudio deve se perguntar, mas o que é que isso tem a ver com o tema anterior? Depois você vai perceber quando eu fizer os vídeos, porque eu fiz desenhos aqui, você vai perceber que isso tudo está interligado. A partir do momento que você sabe que você não é o teu corpo físico, você vai se ver de outra forma. Então, por que eu vou tocar nos traumas e na cura? Porque o objetivo principal é ensinar-te a identificar certos padrões e ensinar-te como Deus colocou no nosso espírito o discernimento espiritual das coisas, das pessoas, de lugares. E você, depois de eu terminar, você vai identificar que várias vezes Deus falou contigo, mas por você não estar atenta, você pensou que não era a voz de Deus. Então, a importância de se curar de traumas, principalmente
antes de casar e escolher amizades. E como é que os traumas influenciam nas nossas escolhas? O nosso corpo é a parte que, primeiramente, quando nós passamos por traumas, sejam eles emocionais, sejam eles físicos, o nosso corpo é que sofre os embates mais violentos. Os primeiros embates vão ser sentidos pelo nosso corpo. A partir do momento que o corpo já teve o embate dos traumas, há uma abertura e esses traumas chegam até o teu espírito, poluindo o teu espírito. Resultado, se aqueles traumas foram ou aconteceram na infância, e a maior parte dos traumas que precisam ser curados hoje em dia e que fazem o maior estrago não é na vida adulta, é na infância, onde a mente ainda não está preparada para lidar com certos choques e certas emoções. Então, eles penetram de forma mais profunda. Se não forem lidados, não forem curados na vida adulta, eles minam o nosso discernimento espiritual, físico e emocional, fazendo assim com que façamos escolhas comprometedoras, escolhas na vida que vão ser a base dos traumas e das coisas que vivemos na infância e não foram tratadas. As interações sociais serão conforme aquilo que você e eu vivemos se não formos curados. Então, uma pessoa que passou por traumas emocionais, físicos, abusos na infância e cresceu assim e não se curou, normalmente há uma energia do trauma ao redor do corpo e, como o espírito está dentro do corpo, fica ao redor da pessoa, formando assim uma energia negativa ao redor da pessoa, que irá repelir pessoas que deviam estar na tua vida, pessoas que deviam conviver contigo, se você não tivesse esses traumas. Você pode me dizer, não é culpa da vítima. Sim, não é culpa da pessoa que passou por essas coisas, mas na fase adulta, quando você começa a identificar certas coisas, é importante você saber disso para você começar o processo de cura. Porque tem muitas bênçãos que Deus quer dar na tua vida e que estão a ser impossibilitadas por causa da falta de cura emocional, cura espiritual e depois vem a cura no corpo. Então é muito importante você identificar algumas coisas para poder começar o processo de limpeza. E o processo de limpeza requer curas de lesões passadas. Feridas vão ter que ser reabertas. Por quê? Existem feridas que por cima parece ter uma crosta que você está dizendo está a secar, mas por dentro elas criam aquelas infecções. Os traumas são assim, traumas escondidos. Eles parecem que está tudo bem, porque uma pessoa quando é adulta
você vê por fora, né? Se você não souber identificar o espiritual, o que está por detrás daquele corpo, você vai achar que está tudo bem. Mas a partir do momento que Deus te deu o discernimento de olhar no espiritual, você vai dar conta que há algo que precisa ser curado. E às vezes é preciso reabrir certas feridas para curá-las de uma forma efetiva, para elas sararem totalmente, sem aquela camada por cima disfarçada. Então é importante irmos a fundo, é importante às vezes virar para trás para olhar para o passado e identificar o que aconteceu lá atrás que criou esses traumas e faz com que a pessoa não funcione efetivamente neste plano. Tem muitas pessoas hoje perderam muitas bênçãos e oportunidades porque eles criaram um falso self, criaram uma imagem falsa de si própria, construída à base de traumas emocionais. Porque os traumas mentem para você. Os traumas fazem com que você pense que você é um trauma, que as tuas características são as características do trauma, enquanto você só está a reagir e agir conforme aquilo que te foi dado, e principalmente quando são coisas da infância. Então é muito importante você, se for um adulto hoje, olhar para dentro de si. O autoconhecimento quer dizer olhar para dentro e com a palavra de Deus você identificar aquilo que não está certo, aquilo que colocaram de negativo em você, através de uma atitude, através de uma palavra, e você se curar. Porque Deus tem bênçãos para você. Deus tem coisas boas para você. É necessário que essas coisas venham num terreno bom para que você consiga se erguer. Então, quando acontecem esses traumas, há um choque. E quanto mais o tempo vai passando, esses traumas vão criando uma camada ao redor do teu corpo. Eu vou dar um exemplo concreto. Existem pessoas que os pais ou pessoas com quem eles conviveram na infância não demonstravam muito amor, ou não demonstravam carinho. Então, a criança vai entender, porque ainda não tem aquela capacidade de pensar, de refletir. A criança vai entender que ele ou ela é que é o culpado. Se o pai ou a mãe, em cada situação, for agressiva, falar palavras negativas, a criança não vai entender que o problema está no pai ou na mãe. A criança vai entender que não, eu é que sou culpado ou eu é que sou culpada. Se o pai ou a mãe, eu já ouvi pais já falarem isso para os filhos. Se o pai ou mãe falar, tu és um fraco, tu não consegues nada, é uma semente diabólica que ele ou ela está semeando na vida do filho e da filha. O que a palavra de Deus diz? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Quando sou fraco, sou forte. Também me glorio nas fraquezas. Quando sou fraco, sou forte. Imagina se o pai ou a mãe, quando o filho tivesse a fazer uma coisa de errada, em vez de dizer você é fraco, você não consegue nada, lhe falasse essa palavra de Deus. Este rapaz, esta mulher, amanhã, quando crescer, for um adulto, vai ser uma pessoa autoconfiante. E não aquele tipo de autoconfiança para pisar nos outros, mas saber quem ele é, o que ele é capaz. Então, amanhã, quando houver um desafio, uma atividade, esta pessoa vai estar em condições de lidar com aquelas coisas difíceis da vida. Se ela aparecer uma situação difícil, ele ou ela vai conseguir gerir de forma diferente do que uma pessoa que os pais andaram a semear palavras negativas, dizer que você é fraco, você é fraca.
que acontece? Aquele trauma, essas palavras, vão criar uma imagem falsa na pessoa. Ele ou ela, aquela criança, vai acreditar que ele é fraco, que ele é fraca. Enquanto ele não é o corpo físico, ele é o espírito. Então, quando Deus criou, Deus pôs o sopro no nariz e aí saiu uma parte daquilo que era de Deus e foi para ele. Então, as qualidades de Deus estão na palavra dele. Então, se há um pedaço, um sopro de Deus em você, você não é essas coisas negativas que os teus pais falaram para você lá atrás ou alguém adulto falou para você lá atrás. Então, aquilo torna-se, aquelas palavras tornam-se em trauma. Aquilo fica na mente da criança, ele vai se desenvolver, mas torna-se um adulto, uma adulta e já acessa aquela parte negativa e confessa quase todos os dias ou ouve a voz do pai ou da mãe ou do adulto que lhe cuidou a repetir aquelas palavras: você é fraco, você é fraca. Se houver uma situação difícil, o que vai entrar na mente dele ou dela? Eu não vou conseguir fazer isso. E desiste de oportunidades, desiste de coisas que poderiam ser uma bênção. Pode ser que o destino dela é de ter coragem, de ter bravura, isso tudo mais. Mas, por causa daquelas sementes, aquilo é limitado. A pessoa desiste. Deus diga, eu disse para você e não vai para frente. Por quê? Porque as palavras negativas foram semeadas. Então, se esta pessoa não for curada emocionalmente, espiritualmente, o que vai acontecer? Todas as escolhas que ele ou ela fizer de amizades, de companheiros, de oportunidades, vão ser baseadas naquilo que ele ou ela construiu através dos traumas, uma falsa imagem de si, de fraqueza, se for o caso que eu citei, né, do pai ou mãe dizer que é fraco, uma insegurança, torna-se um adulto, uma adulta insegura, que tem que ter sempre a aprovação dos outros para fazer coisas. Há muitos adultos que eu vejo para fazer uma coisa, eles não conseguem decidir, não, eu vou fazer isso. Eles têm que ter a aprovação dos outros constantemente e buscar validação externa. Tornam-se pessoas dependentes emocionais de outras pessoas. Se alguém, se ele ou ela quiser escolher uma roupa para ele ou para ela e puser, a pessoa que escolheu está se sentir super bem com aquela roupa, mas vem alguém e faz um comentário negativo, mesmo ele ou ela sendo adulta, é capaz de trocar aquela roupa por causa daquele comentário negativo, porque lá atrás, tudo que o pai e a mãe semearam fez com que a pessoa se sentisse insegura. Agora, olha o perigo de um adulto ou uma adulta com esses traços. Quais são os tipos de amizades, o tipo de parceiro, parceira que esta pessoa vai escolher se não tiver curado ou curada? Se essa pessoa, adulto, adulta, passou por isso que eu falei, no exemplo que eu dei, vai ser um adulto ou adulta que irá escolher parceiros ou parceiras com a figura que se assemelham um pouco ao caráter do pai ou da mãe. Caráter agressivo, caráter que vai fazer a pessoa ficar dependente emocionalmente. Por quê? Porque ele ou ela está fragilizado nas emoções, sente-se insegura, precisa de alguém que repita os mesmos padrões lá do papai e da mamãe, porque é assim que ele ou ela foi criado. Então, a mente do adulto ou adulta não curado começa a ser enganada da seguinte forma, a fazer ele ou ela pensar que aquelas relações abusivas são normais,
Por quê? Porque na infância toda, ele ou ela foi habituado àquele tipo de relações. Então, se ele ou ela não tiver curado, o que vai acontecer? Quando vierem pessoas que não são desta forma, como ele ou ela, né, aprendeu lá atrás, ele vai rejeitar, ou ela vai rejeitar, porque é algo que não está habituado, é algo que ele não vai ver como normal, ou ela não vai ver como normal. Resultado, as suas escolhas serão influenciadas por causa dos seus traumas. E o perigo mora que a pessoa vai escolher pessoas abusivas, pessoas que lhe distratam, pessoas que alimentam aquele lado traumático de que você é fraco. E quando vier alguém que começar a falar coisas totalmente contrárias, não, você não é fraco, você é forte, você consegue. Você não é isso, você é aquilo, você tem que ir em frente. Aquilo vai criar um choque naquele adulto ou naquela adulta. E começa a batalha entre o espírito e o corpo. Porque o espírito que Deus pôs dentro irá confirmar que você não é aquilo que te ensinaram no passado. Teu passado traumático. E muitas das vezes esse adulto, essa adulta vai ficar confortável em ficar naquela energia do trauma. Vai lutar e vai dizer, não, essa pessoa que está a aparecer, a querer me empurrar para frente, dizer que eu consigo, essa pessoa não presta. Porque você está habituada àquela semente negativa. E é preciso um esforço para você aceitar o que Deus criou desde o princípio. Por isso é importante lermos a palavra. Ela ajuda muito na cura emocional, na cura de traumas. Então vai ser muito importante primeiro quebrar esse padrão traumático, abrir feridas, como falei anteriormente. Vai doer, porque a mente e o corpo vão entrar em um choque, porque há algo que está a ser furado, há algo que está a ser desconstruído, e tudo que é desconstruído para construir algo novo, às vezes custa um pouco de trabalho, às vezes custa um pouco de esforço, mas no final, quando nós construímos boas coisas em uma fundação, um terreno limpo, então aquilo vai se tornar algo bom e muito forte. Um adulto, uma adulta não curado por traumas, tendência é dele escolher amizades tóxicas. E se vier uma amizade genuína de Deus, assim como falei de parceiro, parceira, esta pessoa irá rejeitar, porque é algo que ele ou ela não está habituado. Então, muitas bênçãos são perdidas, muitas oportunidades, só por causa da falta de cura. As escolhas são influenciadas de forma negativa. Então, vai ser difícil identificar energias negativas que vêm de pessoas e ambientes, porque a intuição e o discernimento está poluído pelos traumas. Se vier uma pessoa negativa, aquela pessoa irá aceitar. Por quê? Porque a base que lhe foi criada na infância. Mas quando você já está curado, curada, quando você já está curado, curada, o que acontece? Você irá identificar quando aparecerem pessoas ou ambientes que não estão conforme. Você irá identificar e
discernir ambientes espiritualmente poluídos e tudo aquilo que não te traz paz. Por quê? Porque a cura traz uma libertação. A libertação de ambientes e de energias negativas, demônios que emitem energias negativas. Por quê? Porque a cura traz uma libertação. A libertação de ambientes e de energias negativas, demônios que emitem energias negativas. Então você sentirá uma paz. Então, se aparecerem pessoas na tua vida que tenham esse tipo de energia negativa, como você já é um adulto, uma adulta que está curado por dentro, curada, você vai identificar, esta energia, esta pessoa carrega uma energia pesada e você vai se afastar.